Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Clícia, Micaela. Meu nome é Patrícia. Eu vou apresentar um flash assim, da minha pesquisa. Eu entrei esse ano no mestrado em design, enfim, a minha pesquisa está em andamento. E, portanto, assim, não vou me aprofundar muito, mas vou contar um pouquinho da origem da minha questão, falar um pouco sobre esse objeto, que é o livro-imagem, e um pouco sobre os meus desafios atuais, assim, o momento que eu estou na pesquisa, enfim, o que eu estou tentando articular. Eu sou designer gráfico de formação, me formei na PUC do Rio, e assim nessa prática do design eu esteve sempre muito presente assim na minha prática essa articulação com imagens e texto. Então, assim, sempre foi muito próximo essa questão das imagens e essa cultura visual, né? Enfim, esse meu trabalho, mas foi por meio da arte, assim, pela essa aproximação com a arte, que essa minha questão veio mais forte. E, principalmente, por meio da 30ª Bienal, onde eu experienciei, né, esse falar imagens, que era o mote do educativo dessa Bienal. Então, através de um grupo de estudos que eu tinha na época, a gente vivenciou profundamente essa Bienal. E o que ficou para mim como essência foi justamente essas duas perguntas que estão em negrito, com relação a você estar frente a uma obra e tentar entendê-la, né? Entender como ela evoca e como você interpreta, assimila essas imagens, né? A gente vive num mundo de imagens, rodeado por imagens, mas eu senti esse desejo, essa curiosidade de me aprofundar um pouco mais e entender o que era isso que eu fiz assim, ao longo da minha carreira como designer, mais profundamente. Então, aqui eu trago um fragmento da Bienal, de um texto do Oramas, que foi o curador, e ele traz esse fragmento desse livro do Filóstrato, e com esse texto que é, ao mesmo tempo, ancestral, mas também muito atual, né? E, enfim. Também um pouco tempo depois enfim, comecei a estudar sobre o livro ilustrado. Eu sou ilustradora, então comecei a me interessar muito por esse suporte. Fiz alguns cursos, tenho filhos também, então vivenciava isso com meus filhos. Comecei a comprar livros mais para mim do que para os meus filhos. Fiz um curso do Odilon Moraes com Fernando Vilela. E comecei a investigar um pouco mais sobre essa linguagem, até que eu me deparei com o livro-imagem. E eu falei, poxa, que bacana esse livro, onde as imagens falam, né? As imagens, não só as imagens, mas o próprio suporte livro, a fisicalidade do livro, conta a história, né? Talvez seja um bom objeto assim, para eu poder investigar um pouco mais essa minha questão, que, enfim, que estava ressoando. Assim. Então, eu trago aqui um texto da Cecília Bajur, que resume um pouco esse livro, né, que, no momento em que a linguagem ela toma espaço na narrativa, ela tem códigos que são muito particulares, né? Então, ela fala novos modos de ler, novas coreografias silenciosas para o olhar, outros modos de relacionar-se com o livro como objeto. Então, assim, fui entender que linguagem é essa, né? Que está sob o guarda-chuva do livro ilustrado, então tem muitas características dessa linguagem, mas por ter um elemento, como está aí, né, nesse slide, onde a imagem e a estrutura narrativa, ela tem peculiaridades muito
dela, né? No caso desse livro também, a narrativa visual ela prescinde da verbal. A verbal está implícita. Então, assim, eu entendo que a narrativa visual ela acontece sem o texto na página, mas isso não quer dizer que o texto não exista, que não exista um fio invisível conduzindo essa narrativa, né? E também assim que o livro-imagem ele não é um contraponto ao livro álbum que tem o texto, né? Eles se relacionam de forma diferente. Ao mesmo tempo, essa narrativa se constrói com a própria sequencialidade das páginas, né? Eu imagino que um autor, assim, já ouvi muitas conversas sobre isso, mas na medida que você começa a trabalhar com essas imagens e coloca uma do lado da outra, uma atrás da outra, né, em sequência, isso vai construindo a narrativa, amarrando essa narrativa. Outra coisa bem importante também, tanto do livro álbum, mas aqui mais ainda no livro, não sei se mais ainda, mas também no livro imagem, o leitor ele tem um papel muito importante, porque pelo fato do livro ser construído por meio das imagens, isso não quer dizer que ele é um livro simples, que é um livro para crianças que não sabem ler, enfim. Pelo contrário, ele é um livro bastante complexo. O leitor ele entra muito ativo, muito atento nesse livro, e ele vai buscando as pistas nas imagens e nessas folgas que o autor vai construindo, para que ele crie significado crie um sentido, né, para essa narrativa. Então, não somente com as imagens mas também com a fisicalidade do livro, né, enfim. Outro dia eu li um artigo que eu achei curioso, porque ele falava, a gente tem aquela frase, don't judge the book by its cover, né? Não vamos julgar o livro pela capa. No caso desses livros, eu acho que é judge the book by its cover, porque a capa é muito importante, e a materialidade, enfim, o formato. Bom, aqui eu apenas criei a partir das teorias que eu estudei, dos teóricos, eu configurei aqui uma definição na época para eu poder defender meu projeto do que seria esse livro, porque muita gente me perguntava, bom, mas isso é o quê? É um livro de artista? É um livro... Então, assim, senti que eu precisava definir, assim, a partir dos fundamentos que eu encontrei. Mas, basicamente, isso que eu já falei está tudo contido aqui nesse parágrafo. Bom, como a Clícia já mencionou no começo, o meu recorte é a recepção, é o leitor, são as respostas dos leitores, as narrativas verbais dessas histórias, né? Então, eu trouxe aqui um texto da Suzy Lee, que é uma autora, acho que muita gente conhece, e eu achei muito interessante essa última parte que ela fala, coisas que furtivamente se revelam quando não estão sendo apontadas por palavras, né? A imagem ela é polissêmica, então ela tem essa abertura, e o desafio, acho que do autor também, é contar essa história, usar todos os seus recursos para contar essa história de uma maneira potente, mas, ao mesmo tempo, abrir possibilidades de leitura. Bom, então, eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer... eu ia investigar essa minha questão do falar imagens por meio da recepção dos leitores, e como que eu vou fazer isso, né? Então, eu escolhi 5 livros a princípio, são livros que talvez não sejam todos os que fiquem até o final, mas eu estou ainda nesse momento piloto, assim, de entender o que está sendo mais interessante. Então, a princípio, foram 5 livros. Esses livros eu escolhi porque eles, não somente porque eles são de autores consagrados e têm uma excelência gráfica, isso é óbvio, é super importante, mas
para mim, cada um tinha algo peculiar que eu queria explorar. Então, por exemplo, um tem um formato muito peculiar, que significa que é intimamente significado com a narrativa desse livro. O outro ele é muito icônico, então queria também experimentar como ler um livro quase uma sinalização, enfim, quase mais assim, uma maneira de você traduzir a imagem, né, que seja menos enfim, aberta. Um outro que tem uma metalinguagem, que eu achei que seria bacana explorar. O outro que tem uma narrativa, um ritmo que eu considero assim bastante cinematográfico, achei bem interessante. E o quinto, que tem trabalha muito com cores primárias, tem uma poética que eu assim me encantei profundamente. Na verdade, me encantei profundamente com todos. E enfim, então, selecionei esses livros um pouco por essas questões, mas achei que não era suficiente. Assim, eu senti que eu precisava ter uma intimidade com esses livros o bastante, assim, me aprofundar neles, porque eu achei que isso me ajudaria na pesquisa. Quando essas respostas dos leitores começassem a surgir, eu achei que eu ia conseguir detectar e entender melhor essas respostas a partir desse meu aprofundamento nesses livros selecionados. Então, eu fui buscar, dos meus fundamentos teóricos, códigos que me ajudassem a entender melhor esse livro, que me ajudassem a decupá-lo, enfim. E fui buscar, descobri que existiam teóricos da literatura, da semiótica, fui buscar no design também, e são códigos que eu acredito que ampliam essa percepção desses livros. Só que assim, eu vi que os designers falavam sobre os elementos fundamentais do design, o teórico da literatura trazia também essa parte, e falavam de coisas parecidas com nomes diferentes. Então, eu fui tentar entender o que era isso, enfim, li todos aqueles textos e fui pensar assim, como que eu como designer, como uma pessoa que gosta de trabalhar, de desenhar com a mão, como que eu consigo transpor toda essa informação de uma forma que eu consiga me entender melhor. E eu comecei a criar um diário gráfico da pesquisa e eu comecei a recortar esses pedaços, assim, essas páginas e começar a testar se esses códigos estavam fazendo sentido para mim. Comecei a experimentar de uma forma que fosse mais confortável para mim, digamos assim, para eu tentar descobrir um modo de fazer, sistematizar todas essas informações. Enfim, eu estou bem nesse processo agora, na verdade. Aqui foram alguns dos teóricos, o Mobius, o Lawrence Saip, a Molly Bang, a Barbara Kiefer, a Natir Teg e a Ellen Lupton. Foram pessoas onde eu fui buscar todas essas informações, comecei a tentar sistematizar uma tabela que ainda está em andamento. E aqui eu resolvi, assim, vamos testar para ver o que acontece, se é por aí, como é que eu posso fazer. Então, eu peguei o Selvagem, o livro do Roger Mello, que é um dos livros que eu estou trabalhando, e fui tentando pensar nessa estrutura e colocá-la nos seus caixinhas, né? Enfim. Bom, essa coisa de colocar nas caixinhas me deixou um pouco nervosa, porque eu falei, bom, mas será que o livro é isso? Isso é uma forma de eu entrar nesse livro, mas e todas as subjetividades, e o que não pode ser categorizável, né, nesse livro? E, enfim, fui me questionar para ver se esse era um caminho que eu estava... Se o caminho que eu estava indo era por aí mesmo. Estava lendo esse livro da Susan Sontag, onde ela levanta algumas questões sobre a interpretação de obras, e eu achei interessante porque ela falou algumas frases que bateram em mim, que justamente essa questão de que ela fala, né? De fato, não estou dizendo que as obras de arte são inexprimíveis, que não podem ser descritas ou interpretadas,
podem sê-lo, a questão é como. Ao mesmo tempo que eu estava lendo isso, eu estava transcrevendo uma entrevista do Odilon Moraes na Taba, que é um blog de curadoria de livros. E ele falou uma coisa que, na hora, eu falei, puxa, eu acho que ele está falando alguma coisa que tem a ver com o que eu estou fazendo, enfim. Que era... eu lembro que parece que alguma pessoa perguntou para Denise, que era a pessoa que estava entrevistando o Odilon e a Daniela Padilha, nesse blog, falando que era um mediador de leitura e que, muitas vezes, ele tinha dificuldade de entender o livro. E como que ele faz para entender esse livro ou para trabalhar com a criança, se nem ele está entendendo direito, né? E o Odilon falou, olha, nem eu mesmo entendo tudo que eu estou falando nesse livro. Muitas vezes eu entro de novo no livro e descubro coisas que eu não sabia. E aí ele falou, assim, uma coisa muito pessoal, minha, mas eu acho que talvez uma forma de entrar nesse livro é tentando entender a estrutura que o autor trabalha, né? Porque a linguagem do autor ela não muda. Então, se você compreende o caminho desse processo de escolha de um escritor, é maravilhoso também, é um outro acesso a essa obra e que ele pode proporcionar outras leituras. Então, assim, eu entendi que talvez esse caminho que eu estou buscando fosse uma possibilidade de realmente entender um pouco mais sobre esse livro. Bom, então, eu estou nessa parte, e a outra parte que está em paralelo acontecendo são as dinâmicas de leitura. Porque, para eu investigar essa questão e trazer essas respostas dos leitores, eu tenho que mobilizar grupos de crianças, né, e adultos, que são meus dois públicos, para narrarem os livros. Então, eu criei alguns pilotos de dinâmica, um que eu chamei de ciclo de leitura, onde eu dei para alguns grupos de mães e pais com filhos 2 livros no mês das férias, e eles liam esses livros. Assim, eu simplesmente falei, gente, tomem os livros, leiam com seus filhos. Eu não dei nenhuma diretriz, nada, porque eu acho que é muito natural. Assim, eu queria realmente... Inclusive, eu falei, se não quiserem ler, se acharem chato, se acharem difícil, tudo é matéria para mim. Então, com vocês, assim, entreguei os livros, e depois que eu escolhi 5 mães na época, e pais com seus filhos, e depois a gente fez uma troca de livros para que eu pudesse ter uma quantidade X de leituras. Eu quis fazer isso dessa maneira para eles poderem ler em casa, né, com seu filho, uma coisa mais íntima, e pedi só para a mãe gravar, assim, meio discretamente, essa leitura para mim. Então, ela deixou no cantinho assim o celular com áudio e gravou, e depois eu recebi todas essas leituras. E, além disso, eu comecei a fazer algumas leituras em grupo, em escolas, em espaços de discussão de livros ilustrados. Estou pretendendo fazer em escola pública para eu tentar sistematizar mais essa leitura, porque eu acredito que o aprofundamento no livro vai gerar mais camadas de significado, enfim. Aqui eu trago um pouquinho do mapa da minha pesquisa, mas nem vou entrar muito nisso, porque a gente também tem pouco tempo. E, basicamente, é isso, gente. Aqui, bibliografia. Pronto.